Uma boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja conosco hoje. Eu não sei porquê, mas hoje, especialmente nessa semana, foi mais complicado que de costume escolher sobre o que falar hoje. Não sei porquê. Aí hoje, ao longo do dia, me surgiu a questão, talvez por isso, né? Me surgiu a questão: por que nós viemos ao Centro Espírita? O que nos traz aqui? Né? O que nós buscamos na doutrina espírita, ou pelo simples fato de vir a um centro espírita? Existem várias possibilidades. Uma delas é nós buscarmos respostas, buscar um conforto, buscar consolo, já me falaram isso também, buscar a cura, seja ela física ou espiritual, né? Por causa de um sentimento de grupo, de pertencimento, né? Uma coisa gregária que o ser humano tem. Talvez também para buscar conhecimento, e eu falo conhecimento num sentido amplo, né? Também talvez para buscar auxílio e para auxiliar. E aí surgem essas questões, além de muitas outras que nós poderíamos cogitar do porquê que nós viemos para o Centro Espírita. Essas respostas que muitas vezes nós viemos buscar, nós temos que ter em mente que não há resposta específica. Né? Por quê? Porque não vem resposta, as coisas não vêm prontas. Né? Aqui, o Centro Espírita não vai dar a solução para o teu problema, porque a solução para o teu problema está dentro de ti mesmo. Né? Está em que tu, como eu seguido eu faço, agora tem nada pequenininho aqui. Geralmente, se a gente pegar uma caixa, um grão de feijão, e botar ele aqui, ele vai parecer enorme. Agora, se nós nos afastarmos desse grão de feijão, nós vamos conseguir ver todo o entorno. Geralmente, aí estão as respostas para os nossos problemas. Que nós saiamos do ângulo que estamos vendo, de focar no problema só, dar um passo para trás e conseguir uma visão mais ampla do que está acontecendo. Então o Centro Espírita não vai te dar a resposta pronta. A resposta talvez te faça, o Centro Espírita talvez te faça conseguir dar este passo para trás, para olhar de um outro ângulo. Buscar conforto, né? Buscar consolo, ele está dentro da gente mesmo. É a gente que tem que se confortar, superando as nossas mágoas. Né? Quando a gente diz assim, fulano me magoou, ninguém tem o poder de magoar o outro. A gente é que se magoou. Fulano me irritou, me afrontou. Não, tu te deixou irritar, tu te deixou afrontar. Então, somos nós que nos consolamos a nós mesmos. Né? Nós temos que compreender por um outro lado, por um outro viés, de uma forma diferente. Muitas vezes de uma forma totalmente inesperada. No último dia 22 de janeiro, a minha mãe desencarnou. Ela vinha em 3 anos num sofrimento totalmente desnecessário, ao meu ver. Ela foi diagnosticada com demência, então ela passou 3 anos morrendo, 3 anos se despedindo, 3 anos esquecendo. Uma coisa que, ao meu ver, é dispensável, porque todo sofrimento é dispensável. Ninguém aprende com o sofrimento. Quando se diz, o sofrimento ensina, o sofrimento revolta. O sofrimento muitas vezes estagna. O que nos faz aprender e caminhar para frente, na verdade, é o amor. Tanto é que o que faz com que o filho vá para frente é o apoio da família. O que faz com que a pessoa seja feliz é o amparo, seja da família natural, seja daqueles a quem a gente considera família. Porque família não é só o pai e a mãe. Família muitas vezes é um grupo de amigos. A pessoa que perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu tudo. A pessoa que não tem ninguém, a família muitas vezes é um grupo de amigos. Então é isso, é este amor, é este afeto que faz com que a pessoa vá para frente. E nesta minha situação, eu não me deixei magoar, eu não me deixei sofrer com o desencarne da minha mãe, porque quem estava sofrendo era ela. Seria
E antes de mais nada, eu respeito a dor que as pessoas sentem e a compreensão que as pessoas têm sobre o luto. Essa é uma coisa particular minha. Tá? Seria muito egoísmo da minha parte querer que ela ficasse num corpo que não lhe servia para mais nada, que não tinha a menor utilidade. A meu ver, seria um egoísmo meu. Então eu não me magoei. Eu sinto saudade? Sinto, claro. Como ela também sente onde ela está, mas eu sei que ela está bem. Melhor do que está. Então, eu não me deixei magoar. Eu não me deixei sofrer com essa situação, porque eu, neste caso, preferi a cessação do sofrimento dela do que qualquer outra coisa. Então, ninguém me magoou, ninguém fez nada contra mim, eu não deixei que isso acontecesse, porque cabia a mim fazer isso, permitir isso ou não. A cura física, muitas vezes a pessoa vem ao centro espírita buscando cura física, não vai acontecer, porque milagres não existem, porque a cura se dá fisicamente através da medicina. Mas é energia, sim. Aqui se trabalha a energia, ou na igreja tal, ou no terreiro tal. O que se trabalha é a energia que vai auxiliar no tratamento. Isso sim. Agora, buscar uma cura física não vai acontecer. Vai acontecer esse movimento energético, porque senão seria muito fácil. A gente vem do centro espírita, na igreja, você nunca tomar remédio, vou ficar curado. Não vai. Então nós temos que desmontar essas questões na nossa cabeça. Tudo é energia, mas para o corpo físico precisamos também de ações físicas, além da energia. Ajuda eu mudar a minha faixa vibratória, eu pessoalmente, eu pensar de forma diferente, eu vibrar numa outra sintonia. Claro que ajuda, mas não é só isso, precisa do tratamento. Isso é a cura espiritual que a pessoa muitas vezes vem buscar no seu espírito, e que também depende dele. Aí eu venho aqui, entro aqui, vocês vão entrar aqui, todos vamos entrar aqui para o passe depois. Vamos receber energias numa faixa vibratória X. Se nós não mantivermos essa faixa vibratória X, nós vamos sair da porta, a faixa vibratória vai voltar ao mesmo jeito que estava antes. Então, de novo, depende de nós essa modificação energética, espiritual, essa autocura, depende de nós. Então nós temos que começar a vibrar de uma forma diferente se quisermos que algo mude no nosso entorno. Não adianta eu vir aqui, não adianta eu ler o livro dos Espíritos, não adianta eu tomar 10 toneladas de passe aqui, se eu não me modificar a partir disso. É o mesmo que eu ir no médico, o médico me dizer, Jefferson, tem que tomar remédio para pressão. Eu tomo. E eu não tomar. A pressão vai melhorar? Não. Nem um pouco, vai piorar. Se eu vier no centro espírita, na igreja, no terreiro, seja onde for, e eu não modificar a minha faixa vibratória, vai ser o mesmo que eu não tivesse ido a lugar nenhum. É como eu costumo imaginar o seguinte: a pessoa chega aqui com seus obsessores, como todos nós chegamos. Os meus devem estar me esperando ali. Alguns entram, outros ficam na porta. A gente chega com os nossos amigos obsessores. Eles ficam na porta, se eles quiserem, eles entram. A gente vem então no passo. Sai do mesmo jeito que entrou, não modifica nada. Os nossos amigos obsessores chegam ali, botam a mãozinha no nosso ombro, vamos lá para casa, filho, vamos embora, vamos todo mundo lá para casa de novo. Por quê? Porque não houve essa disposição nossa de mudar. Por quê? Porque nós estamos confortáveis nesse patamar em que nós estamos. Está bom assim, dá trabalho mudar, como tudo dá trabalho. Se a gente quer adquirir conhecimento, a gente tem que ir atrás, a gente tem que pesquisar, tem que estudar. Se a gente quiser mudar a faixa vibratória, é a mesma coisa, a gente tem que ir atrás, modificar o nosso pensamento, modificar o nosso jeito de ser. Isso aqui não está bom para mim, eu não estou gostando disso aqui. Por que eu fico aqui então, parado nesse mesmo lugar, se eu não estou gostando? Vou esperar que alguém venha e me empurre aos trancos, para ver se não é que nem carro quando a bateria não pega?
Né? Carro sem bateria não vai andar do mesmo jeito, tem que carregar a bateria, a gente é a mesma coisa. Se a gente quer mudar, se a gente quer que algo aconteça, a gente tem que fazer para acontecer. A gente tem que mudar primeiro nós. Não adianta querer mudar o outro. Né? Não adianta eu querer fazer fulano, para começar eu acho extremamente, como diria a Sandra Lemberg, tremendamente deselegante. Dizer para a pessoa, fulano está errado. Né? Não se diz que o fulano está errado, o fulano pensa assim, deixa o fulano pensar assim. Né? A gente tem que mudar dentro da gente. Isso acontece ao longo dos anos. O Jefferson de 2024, que nós estamos, não reconheceria o Jefferson de 1990, por exemplo. Já não reconheceria o de 1910, o de 2010, que dirá o de 1990. Porque esse é o processo de modificação. Né? Modificação intelectual, modificação de pensamento, modificação de vibração. E é assim que tem que ser, porque nós não estamos em 1990, nem em 2010, nós estamos em 2024. Então, este é o nosso momento, este é o nosso mundo, este é o nosso pensamento. Então, nós temos que evoluir conjuntamente. Será que também pode ser por pertencer a um grupo? Porque o ser humano, desde que surgiu, ele é gregário, ele não consegue viver isolado. Quando nós éramos todos primatas que andávamos em cima das árvores, que nem os macaquinhos que a gente vê no zoológico, a gente andava sempre em bando também. Quando se evoluiu, todos aqueles hominídeos da cadeia evolutiva, sempre foi em grupo. Então, uma das nossas necessidades é essa ideia de pertencimento a um grupo. É um dos motivos pelos quais a gente vem ao centro espírita. É um dos motivos pelos quais a gente abraça a doutrina espírita, porque temos um pensamento em comum. Não é ter o mesmo pensamento igual a todo mundo. Temos um pensamento em comum. Por exemplo, acreditamos na reencarnação. Alguns acreditam, outros têm certeza. Mas temos alguma coisa em comum, a reencarnação. Temos alguma coisa em comum, a gente lê o livro dos Espíritos. A gente acha que Allan Kardec é um cara legal. É um sentimento em comum que nos faz vir ao centro espírita. E isso está no nosso DNA. Tanto é que a pessoa sozinha muitas vezes deprime. Porque o grupo de trabalho é uma coisa, muitas vezes é um grupo de trabalho. Agora, esse grupo de amigos, esse grupo de pessoas que têm interesses em comum ou que comungam de alguma coisa, seja o que chamam de fé, seja lá o que for, isso também faz falta. O grupo da faculdade, o grupo da escola, isso faz parte da nossa humanidade ser esse tipo de pessoa que precisa dos outros. Só o Tom Hanks conseguiu viver isolado na ilha do filme, porque qualquer outra pessoa... Tanto é que ele cria o Wilson, que é a bola de vôlei. Por quê? Necessidade de contato com o outro. Então isso é nosso. E é um dos motivos que faz com que a gente venha aqui. Auxílio. Muitas vezes a primeira entrada no centro espírita ou em qualquer outro lugar é a necessidade de auxílio. Nós estamos às vezes num beco sem saída e uma palavra de uma pessoa. Por isso, um dos serviços mais importantes que há numa casa espírita é o atendimento fraterno, porque é como se fosse um atendimento de emergência. A pessoa precisa conversar, ela precisa falar com alguém naquela hora. Então, esse é um dos serviços mais importantes que existe. Então, às vezes a gente vem porque precisa de auxílio. Num segundo momento, com o passar do tempo, nós estaremos aptos a auxiliar. Por que não imediatamente? Eu não me lembro quem é que me disse isso uma vez, eu nunca esqueci. Porque doente não cuida de doente. Então, primeiro nós precisamos nos curar, para depois auxiliar o outro a se curar. Não que seja uma doença, é só uma analogia com a doença. Talvez um dos motivos principais e que a gente muitas vezes deixe de lado seja o vir ao centro espírita em busca de conhecimento. E conhecimento na acepção mais ampla que o termo pode ter. Conhecimento sobre a vida, por exemplo. Não estou falando em vidas passadas. Eu vim aqui porque eu quero saber qual foi a minha reencarnação. Se eu fui aquele Cleópatra numa vida passada. Não, eu estou falando de conhecimento de vida. Do que é isso a que chamam de vida.
como é que ela funciona, para que serve. Aí nós vamos aprofundando. É uma vida que a gente tem? É mais de uma? Existe essa possibilidade? Por que a gente lembra? Por que a gente não lembra? Como é que eu devo viver a minha vida? Não que haja receita, não há receita de como se viver a vida. Cada um vai ter o seu caminho a seguir. Sobre a doutrina, o conhecimento sobre a doutrina, mas não é o conhecimento do que o outro fala sobre a doutrina, porque aí não serve. Tudo isso que eu estou falando para vocês é o meu conhecimento. Ajuda? Ajuda, mas cada um tem que adquirir o próprio conhecimento, porque senão vocês estão adquirindo o meu, não o de vocês. E adquirir o conhecimento do outro é só repetir o que o outro fala. Doutrina espírita não é repetir o que o outro fala. A melhor coisa que pode ter dentro do centro espírita é divergência. Não é briga, não é bate-boca. Divergência. O fulano pensa de um jeito, o cicrano pensa de um jeito. Eu acho que esse escritor estava equivocado, eu acho que esse está certo. Isso é o que melhor pode haver dentro do centro espírita. Por quê? Porque a doutrina espírita é progressiva e é com este debate que se evolui. Que se chega muitas vezes a uma conclusão. Porque não é feio a pessoa dizer, tu tens razão, eu estava enganado. Não tem nada, não tem nenhum problema, porque a doutrina espírita é isso. O que se pensava. Em 1857, quando surgiu o Livro dos Espíritos, não é nem um pouco perto do que se sabe hoje, em 2024. Então existem questões que já foram superadas. E se a gente tivesse ficado só repetindo, a doutrina espírita estaria totalmente ultrapassada hoje. Não teria o menor sentido abrir o Livro dos Espíritos mais, se nós tivéssemos ficado só repetindo. Conhecimento sobre si. Mas eu sei sobre mim. Tem coisas que a gente não revela nem para si mesmo. Tem coisas tão profundas dentro de nós que muitas vezes para isso serve o psicólogo, muitas vezes. Para isso serve muitas vezes o diálogo fraterno. Não que o diálogo fraterno substitua o psicólogo, não vai substituir. O papel do dialogador é dizer, tu precisa consultar um psicólogo. Quem sabe tu vai, ou até indicar se tem algum psicólogo conhecido, para pessoas, porque não substitui uma coisa, mas para a pessoa começar a se autoconhecer. Porque não existe pessoa que diga, não, eu sei exatamente como eu sou, até porque ele não vivenciou tudo que tem por vivenciar e não sabe como vai reagir no futuro a determinado fato, a determinada circunstância. Então, uma das formas de conhecimento é conhecer a si. E o conhecimento sobre o mundo. Então aqui é praticamente uma biblioteca de Alexandria, porque tudo se pode saber aqui. Não, mas aqui pode ser a primeira porta para a pessoa se interessar por outras descobertas, por outras coisas. Aqui não tem que ser um lugar onde só se fale sempre a mesma coisa, sempre do mesmo livro. Nós podemos tratar sobre todos os assuntos possíveis dentro do centro espírita. Porque para que a pessoa expanda a sua capacidade cognitiva, para que a pessoa expanda o seu conhecimento. Por quê? Por que isso? Porque a espiritualidade, vamos trazendo para o espiritismo, a espiritualidade melhor consegue nos auxiliar quanto mais nosso conhecimento nós tivermos. Porque nós vamos compreender coisas que às vezes vão parecer básicas. E como é que eu não falava isso? Por exemplo, uma coisa bem simples. Lá nos anos 80, 90, piada machista fazia todo mundo rir, por exemplo. Eu duvido que alguém aqui nunca tenha dito lá nos anos 80 uma piada machista. Eu disse várias. Hoje eu vejo o quanto isso é ridículo. Ou seja, mudou-se, evoluiu. E não é feio a pessoa dizer assim, eu estava errado. Então, isso é o que acontece quando a pessoa começa a expandir o seu conhecimento. Ela muda. Ela não vai dizer, não, eu não fazia isso. Não, eu fazia isso, mas eu estava errado. Não, eu pensava assim, mas eu estava errado. A pessoa que acha que a Terra é plana.
Ela evolui um pouquinho, né, e vê, não, a Terra realmente não pode ser plana, porque se fosse plana a água ia escorrer, a gente ia ser lançado para fora do universo, né, não teria gravidade, por exemplo. Então, isso é expandir o conhecimento. E não é errado a pessoa dizer, não, eu falava isso, né, eu pensava assim, hoje eu não penso mais. Né? Isso é conhecimento. Eu não posso dizer, por exemplo, que quando eu estava na 5ª série eu sabia tudo que eu sei hoje. Claro que eu não sabia. Assim como meu filho que está na 6ª série, ele não sabe o que ele vai saber daqui a 20 anos. E para isso serve o centro espírita. Por isso é que não há tabus no centro espírita. Não há nada que não possa ser falado. Claro, a gente não vai deixar vir um fulano aqui fazer propaganda partidária. A gente não vai deixar vir um fulano aqui fazer campanha porque ele é candidato a não sei o quê. Isso, obviamente, não. Porque não é essa a ideia. Agora, se pode falar sobre política no centro espírita, né? Com respeito, com educação, um com o outro, não tem problema, porque ninguém pensa igual. Imagina um inferno que seria se todos pensassem exatamente igual. Então isso é uma das coisas que se busca no centro espírita. E o centro espírita tem que estar preparado para isso, para satisfazer essa necessidade de conhecimento. Porque senão é só, né? Não tem por que existir. Se é só para vir aqui, para a pessoa ler sempre a mesma coisa, dizer sempre a mesma coisa, pensar sempre do mesmo jeito, ele faz isso em casa. Então, todo este conjunto de coisas, todo esse conjunto de buscas, é o que nós viemos fazer no centro espírita. Não é uma ou outra. Na verdade, nós viemos buscar todo este conjunto ao mesmo tempo. Em dado momento, a gente precisa do conhecimento, em outro, a gente precisa do consolo, em outro, a gente precisa do conforto, da saúde espiritual. E outra, a gente precisa debater sobre a vida, a gente só precisa ouvir um fulano conversar. Então é tudo isso, é para tudo isso que serve o centro espírita. É para tudo isso que surgiu a doutrina espírita, para que o nosso progresso acontecesse. Então não é lugar, por exemplo, de crença, não é lugar de misticismo, né? De fantasias. Não. É uma coisa direta. Né? Onde se pode falar A, B, C, não tem rodeios. Né? Não há por que ter fantasiado. Né? Primeira coisa que nós temos que ter em mente dentro do centro espírita é que não existem homens perfeitos. Nós não somos perfeitos. Todos nós somos falíveis. E dessa forma ninguém tem 100% de razão nunca. É o princípio. Ninguém sabe tudo. Na verdade, a gente nunca sabe nada. Porque no instante seguinte tudo pode mudar. Todas as nossas certezas caem por terra. Então é papel do espírita e do centro espírita buscar, por exemplo, um fato histórico. E quando eu falo em fato histórico, eu estou falando no ir além da escola. Porque a escola tem uma história oficial, mas tem a história real. Buscar a pesquisa científica, não a mensagem do WhatsApp, que o fulano manda dizendo, não, vai lá, né, no site lá e procura, se não tem conhecimento, procura quem tenha. O avanço tecnológico, porque nós estamos nessa época, então nós temos que nos esforçar para ir até onde o nosso cérebro consegue ir. Por exemplo, uma coisa que eu mexo com o pessoal, que o pessoal não usa Pix. Temos que usar o Pix, porque a tecnologia acelera, faz o nosso cérebro funcionar. Tudo que é novo, a gente tem que usar para o bem, porque nós estamos nesse momento, em 2024, nós não estamos em, mas não é do meu tempo. É do teu tempo, e está aqui. Então nós temos que buscar o avanço tecnológico, nós temos que corrigir os erros do passado. Não vamos mudar o passado, vamos mudar a nós. Isso nós podemos fazer o tempo inteiro. Porque dizer que a gente nunca errou, que nunca houve erro, é arrogância demais para pensar. E dizer que não há erro no momento também, que a gente não erra agora, é uma cegueira tremenda. Porque nós estamos colocando num patamar lá em cima, e não existe ninguém num patamar lá em cima. Nem os nossos mentores. Porque se eles estão conosco, é porque reencarnaram conosco em algum momento.
Então eles também estão em processo evolutivo junto com a gente. Então é uma ajuda mútua. Né? É uma troca. Um vai e outro volta. Né? Agora eu tenho um mentor fulano de tal, eu vou desencarnar, o fulano vai reencarnar, talvez eu tenha condições de auxiliar. Atrapalhar não vou deixar para frente, mas talvez eu tenha condições de auxiliar se eu tiver. Então é essa troca que acontece. Então, como eu disse, dizer que não houve erro é arrogância, e negar que há erro é cegueira. Meus amigos, muito obrigado e uma boa noite.